Dificilmente JBL e custo-benefício vão estar na mesma frase. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá? Com um guia de caixas de som da JBL em 2026. Se você tá procurando um guia com os melhores custos-benefícios desse ano, ou pelo menos do início do ano, eu tenho um outro vídeo dedicado só pra isso, tá? Vou deixar bem aqui no card. Esse vídeo aqui é só pra caso você esteja com vontade de comprar uma caixa da JBL. Eu tô fazendo esse conteúdo dedicado pra linha que a gente conhecia anteriormente como Party Boost. Hoje em dia é Auracast. Vou falar um pouquinho aqui da linha Party Box, mas vocês vão entender. Vamos lá, qual é a primeira opção que a gente tem da JBL hoje? É essa pequenininha bem aqui, que é a Go 4. Você encontra esse modelo por alguma coisa em torno de R$250. A gente tem 4.2 watts de potência. A JBL anuncia até quanto? 7 horas de bateria? Nem Eles são tão abusados que eles colocam aqui com Playtime Boost, você ganha até mais 2 horas, ou seja, 9 horas de bateria. Se você deixar o volume ali de repente em 30%, pode até ser. Mas enfim, não estamos aqui para falar mal da JBL. Principalmente porque a Go é uma caixa muito boa. O que eles pecam é na hora de vender o negócio com um marketing absurdo desse aqui. Enfim, temos IP67 e também o famoso Auracast, que é o novo protocolo de comunicação entre caixas de som da JBL, onde você consegue conectar toda a linha hoje que eles têm. Das mais recentes você vai conseguir conectar com esse protocolo. Para quem é a JBL Go 4? Eu vou recomendar esse modelo aqui para quem já tem alguma caixinha de som principal e você só está procurando alguma caixa que entregue uma qualidade de som que a gente já conhece da própria marca JBL. Você definitivamente não está procurando muita potência, mas você quer uma extrema portabilidade, vamos falar assim. Ela é super leve, tem uma bateria que é até decente se você não deixar o volume nas alturas, é compacta e vai te atender nesse uso casual, fora de casa, botou dentro da mochila, dentro da bolsa, não vai acrescentar muito peso, vai viajar também hoje em dia, né? Mala tá uma fortuna e você quer um modelo mais leve, esse daqui é o ideal para você. E vai estar numa faixa de preço ok. Agora, se você está procurando essas mesmas características, mas você quer uma caixa de som que vai te entregar um pouco mais em termos de potência, aí sim a gente passaria eventualmente para a JBL Clip 5, que você encontra entre 300 e 400 reais, vai contar com mais 3 watts de potência, né? Ao invés de 4.2 ou 4 watts aqui, a gente tem 7. Aquela famosa galgada na bateria da JBL, né? 12 horas, com proteção IP67 e o diferencial de você ter esse mosquetão aqui que te ajuda a prender essa caixa de som em qualquer lugar. Honestamente, em termos de portabilidade, de entrega e tudo que engloba esse pequeno universo de você já tem uma caixa principal e você só quer outra para levar contigo, tanto a Go como esse modelo aqui vão entregar praticamente a mesma coisa. Mas aqui você vai ter um pouco mais de potência. Resumidamente, é isso. E assim, também não posso negar que o mosquetão é muito prático para você prender ela em qualquer lugar. Diferente aqui da Go, que essa alça aqui você não tem como tirar, né? Mas no coração das coisas, as duas caixas vão te entregar a mesmíssima parada se você está procurando, né? Portabilidade, caixa secundária. Um modelo um pouco mais recente da JBL, que é a JBL Grip. Já passou aqui pelo canal, mas eu não tenho mais, tá? Por isso que eu não tô mostrando aqui no vídeo. Você consegue encontrar em promoções, inclusive lá nos nossos grupos de venda, ela apareceu por R$408, tá? Recentemente. Eu me lembro disso, foi na Amazon. E para você conseguir acompanhar essas promoções, fazer parte do grupo, é de graça, tá? Se você tiver preferência de usar o Telegram ou o WhatsApp, a gente tem as duas opções, eu posto a mesma coisa nos dois grupos. Os links estão aqui na descrição, faça parte para você acompanhar, né, e não perder nenhuma promoção nova, como para você também ficar de olho nas novidades que aparecem aqui pelo canal e às vezes participar de algumas discussões que eu faço por lá. Confia, vale muito a pena. Mas enfim, voltando aqui para a JBL Grip. Apesar dessa promoção excepcional, eu coloquei ela aqui numa faixa de preço entre 420 e 550 reais. A gente está falando de uma caixa de som com 16 watts de potência, IP68, Bluetooth 5.4 e até 14 horas de bateria, é isso? Exatamente. Ela tem uma parada a mais, né, que é um teste de resistência com relação à queda. Assim, a gente está falando de uma pequena caixa até bruta que vai guardar esse aspecto de portabilidade, mas numa outra faixa de preço, é claro. E o grande problema é que ela bate de frente bonito nessa altura do campeonato com uma Flip 6, que apesar de não se enquadrar mais aqui nesse padrão de caixas de som mais recente da JBL, por conta do protocolo de comunicação, né, uma Flip 6 não vai conseguir, a não ser por vias de gambiarra, tá, que eu nem sei mais se funciona, já faz muito tempo que eu não testo isso, mas você não consegue conectar ela com as caixas mais recentes da linha. E você consegue encontrar ali entre 500 e 600 reais com facilidade até, vou dizer por assim, a JBL Flip 6. Então, assim, é pra ficar de olho? É. É uma caixa que vai valer a pena pra todo mundo? Não necessariamente. Mas se você quer mais potência do que a Clip, mantendo ali o mesmo nível de portabilidade, porque a caixa é muito pequenininha, dá pra você enfiar também dentro da bolsa, dentro da mochila, dentro da mala de viagem e guardar, eu diria pra você ficar até de olho na Flip 6, se pra você é totalmente dispensável a caixa ter que se conectar com outros modelos, se necessariamente a caixa mais recente. Enfim, só pra você ficar de olho e atento a esses dois
pequenos comentários aqui. E em seguida, entre 640 até mesmo 900 reais, porque o site da JBL às vezes dá uma bugada. Mas assim, mais de 700 reais nessa caixa pra mim é loucura total, tá? Aí realmente não tem nem como te defender. Estou falando da Flip 7. E eu tinha separado aqui, ó, tá um pouco sujinha, tá? Porque eu uso bastante. Mas é nessa linha aqui que a gente já começa a brincar legal, porque a gente tá falando de 35 watts de potência. Nesse caso aqui, na parte do design, a gente ganhou esse mosquetão aqui e uma alça que vem como opção. Você pode trocar aqui na caixa de som, que é muito legal, tá? Mas são 16 horas de bateria com IP68, igualmente resistente a quedas. O protocolo, nesse caso, vai ser o mais recente, tá? Auracast. E a gente teve uma evolução sonora bem legal nesse modelo aqui, se você comparar com a Flip 6. A evolução da Flip 5 para 6 foi muito mais importante do que da 6 para 7, mas ainda assim continua sendo uma evolução bem legal. Assim, nem vale a pena me estender muito falando desse modelo aqui, porque é uma caixa de som que eu acho que, se duvidar, deve ser a que mais vende da JBL dessa linha assim, mais baratex, porque ela é a mais versátil que tem. Ela vai ficar no meio do caminho entre ter uma potência que vai começar a te incomodar se você deixar no último volume enquanto você estiver numa conversa com amigos, mas ela com certeza não vai ser suficiente para você fazer uma resenha na sua casa com 10 pessoas, por exemplo. Tudo isso guardando, é claro, esse aspecto extremamente portátil que ela também vai ter pro que ela vai entregar. Então, se você tá procurando a base, o meio do caminho para menos, tem que ser um pouco coerente aqui também. Da JBL, a Flip 7 certamente vai estar valendo a pena para você. E aí, quando vocês falam, ah, por que você não colocou a JBL no vídeo lá do guia, que porra, vale a pena, que é custo-benefício? Cara, falei pra vocês, tá? Entre 640 e 700, até 900, no caso aqui. Vamos botar que você pague 700 nela. Se liga no que você compra com 700 contos na concorrência. Calma aí. Ó, tá aqui, ó. 700 conto na concorrência e aqui 700 conto na JBL. Consegue entender que não tem como comparar? Então dá um tempo, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. JBL Charge. Ou para aqueles que apreciam a boa pronúncia, Charge. Very English. Por muito tempo eu enchi o saco de vocês falando da Charge 5. Continua uma caixa sensacional? Sim. Se você tá procurando preço, nesse caso aqui sim, preço, e não está nem aí para todo o restante, conectividade, um pouco mais de potência, o design mais... Se você só quer som, eu assumo o risco de dizer para você que é uma caixa que eu acho que já vai festejar aí os seus 5 anos e continua sendo uma caixa de som excelente. Foi a caixa de som, se duvidar, que eu mais usei, tá? Tipo assim, num longo período de tempo na minha vida, fora as que ficam conectadas em casa, né? Da fulaninha da Amazon, que eu não vou falar o nome para não ativar na sua casa, de nada. Eu assumo o risco de dizer que ainda vale a pena. Mas e a Charge 6? O problema dela é o preço. Dificilmente você consegue encontrar esse modelo aqui por menos de R$1.000. 45 watts de potência, até 28 horas de bateria, power bank, Auracast. Alguns outros modelos aqui eu acho que vem com isso também, mas nesse modelo chamou mais a atenção, que é o fato que se você conectar o seu celular aqui na entrada USB-C, você consegue reproduzir áudio em altíssima qualidade. Se eu não me engano, arquivos em FLAC. Vai ser Hi-Fi? Numa caixa desse tamanho? Assim, como não é muito a minha praia, não vou nem dizer pra vocês, mas tem essa funcionalidade. Fora tudo de mais recente na JBL. O que dificulta mesmo é a questão do preço. A evolução sonora tá aqui. A evolução do design tá aqui também. Eu não uso a questão da alça pelo fato dela ser feia pra cacete. Mas se você quiser usar, é problema seu, tá tudo certo. Continua sendo uma caixa muito boa, mas dá pena de recomendar por esse preço, porque o que a gente consegue comprar por fora realmente é bem interessante. Mas aqui, mais uma vez, estamos falando de JBL. Tá vendo o que é difícil? Inclusive, é tão difícil que você podia largar um like nesse vídeo aqui já, se inscrever nesse canal, porque o que você não vai deixar de encontrar aqui é transparência. Você pode ver que nos comentários vai ter quem interpretou o vídeo bem mal, quem me pegou por um fã da JBL, por incrível que pareça, tem gente que acha isso. Mas se você largar um like aqui, deixar um comentário e se inscrever, prometo que dou um beijinho no seu coração em todo final de vídeo, lá ele, e também que eu sempre vou ser transparente aqui. Não precisava até mesmo dessa promessa, mas estou aqui tentando merecer o seu like. Falando em merecer like, vamos pra JBL Pulse, porque aqui a gente tem uma verdadeira polêmica. A última caixa da linha é essa daqui, Pulse 5. Se você vir Pulse 4, você vai comprar? Não! Você não vai comprar, porque a Pulse 4 eu acho que ganha, na moral, o posto de pior caixa de som que já passou aqui pelo canal, pelo preço que você tá pagando. O pior. A Pulse 5, entretanto, conseguiu, cara, equilibrar a balança legal, porque aqui a gente tem um casamento perfeito entre o design, é uma caixa extremamente bonita, ela é feita pra ser bonita. Eu acho que ela vai estar custando entre R$1.200 até R$1.500, com 40 watts de potência, 12 horas de bateria, IP67 Bluetooth 5.3. Ela vem de um som também que é em 360. Acho extremamente difícil,
porque o único falante que a gente tem vai estar aqui na parte de cima, além desse radiador passivo aqui na parte de baixo. Ela tem um show de luzes que é extremamente bonito, é uma caixa que visa a estética e não o som. Se você comprar esse modelo aqui, saiba que você está caindo de paraquedas em estética. Se você não se importa com som, que tá tudo bem também, saiba que eventualmente pode ser um modelo perfeito para você que tá cheio de dinheiro no bolso, quer comprar com uma caixa de som para ficar parecendo o mais brabo de todos os seus amigos. Esse modelo aqui é feito para você que gosta de se exibir. Melhorou, cara, demais o som, mas certamente não vale um centavo desses prováveis 1.250, vou botar na metade, você vai estar pagando por essa caixa no mercado hoje. E a caixa que vem junto com ela, né, é a Extreme 4. Eu nem cheguei a pegar ela, ó, tá bem ali em cima. Extreme 3 e Extreme 4. Cara, a Extreme 4, ela foi uma caixa lançada, isso aqui é, tipo, tirado diretamente do meu rabo. Ela foi lançada, na minha opinião, com pressa. A prova maior disso é que a gente tem caixas que foram lançadas depois dela, a gente tá falando da mesma linha, que tem funcionalidades que ela não tem, sendo que são caixas mais baratas. A prova disso é a Charge 6, que vem com essa questão que comentei aqui com vocês, da execução de músicas em altíssima fidelidade sonora, dos arquivos com altíssima fidelidade sonora, que ela, por ter sido lançada, cara, eu acho que foi um ano antes ou meses antes, infelizmente não tem. A mesma coisa para proteção IP68, né, contra quedas. Flip 7, Charge 6, elas têm e a Extreme 4 não tem. Mas eu acredito que eles estavam precisando lançar alguma coisa e eles colocaram isso daí para jogo. E, eventualmente, nem falei isso na parte da Gol, né, mas a gente já tem uma Gol 5 que está a caminho, então a gente pode ver um preço de uma Gol abaixar aí conforme a gente avança nas próximas semanas, mas a Extreme 5 também tá no caminho. E mais uma vez eu acho que eles podem acabar se enganando se eles não alinharem as funcionalidades e simplesmente estiverem preocupados em lançar a caixa de som. É uma caixa que vale a pena? Assim, é uma evolução maravilhosa se a gente for pegar o modelo, né, a própria Extreme 3, que testei aqui no canal anos atrás, foi um dos primeiros vídeos de caixa de som, assim, que eu trouxe pra cá, comparei com a Extreme 2 e ela perdia em qualidade sonora, isso era a minha opinião lá da época e eu mantenho ela até hoje. Só tenho esse modelo aqui porque eu paguei muito barato numa promoção e eu tava precisando comprar outra pra poder comparar com a Extreme 4. Eu detestei tanto a Extreme 3 que eu vendi rapidamente e não fiquei com ela. Então, olhando na minha colinha aqui, a gente tem até 100 watts de potência na tomada, 70 watts na bateria, 24 horas, mais 6 horas se você usar a funcionalidade Playtime Boost, tá? Mas, enfim, os comentários que eu já deixei aqui anteriormente. E IP67, ela também funciona como um power bank. Tem uma qualidade de som muito legal, mas nessa faixa de preço, a partir de R$ 1.500, fica realmente um pouco difícil. Se fosse até 1.000, seria um universo, meu amigo, perfeito. Acho muito difícil que ela chegue lá atualmente, nem com o lançamento aí da nova, é capaz da nova vir mais cara e dela ficar no mesmo preço. Estamos falando de JBL, tá? Nunca é demais ter precauções aqui. É difícil falar pra vocês que vale realmente a pena. Antes de chegar na linha Boombox, é importante deixar duas caixas de som aqui pra vocês. Eu comentei lá no início do vídeo que eu não ia falar da linha Paribox, mas é impossível quando você sai da Extreme, até mesmo na própria Extreme, você não introduzir pelo menos duas caixas maravilhosas da linha Paribox que você pode comprar. Não teria como eu fazer esse vídeo sem falar delas. A gente tá falando da Paribox On The Go, que tem um modelo bem recente que saiu, inclusive. Você vai conseguir encontrar no mercado aí, se eu não me engano, por volta de R$ 1.800 e, cara, é uma caixa de som maravilhosa. Igualmente a Paribox Encore 2, que dá pra você encontrar com 2 microfones ali por volta de R$ 2.000 numa promoção decente. São caixas, cara, que elas vão ter um peso muito parecido, tá? Com a Boombox. Então, automaticamente dá pra você ter mais portabilidade com elas, só que elas não vão ter a mesma pegada, aquela coisa do, olha como eu tenho uma caixa JBL Boombox, olha aqui, ó, essa caixa gigantesca que eu tenho, e entrega menos da metade das funcionalidades que outras caixas da mesma linha, da mesma marca, com o mesmo preço. Consegue entender onde eu quero chegar? Essa é a dificuldade da própria Boombox. Inclusive, nem sequer vou chegar na Boombox 4 aqui, porque o preço dela continua um absurdo, e nem em vídeos de recomendação dá pra recomendar. Esse é o nível. Mas enfim, se você não conhece essas duas caixas, antes de você pensar em comprar uma Boombox, dê uma olhada nesses dois modelos e a minha preferência pessoal fica para Paribox Encore 2. Para mim hoje, a caixa mais completa com o melhor preço da JBL é essa. Agora, indo para a linha Boombox, já dei um spoiler aqui, tá? Não tem como recomendar a Boombox 4 no preço atual. Volta e meia eu pego uma promoção que eu boto lá no grupo para vocês, mas sempre acima de R$ 2.000. Enquanto que na Boombox 3, apesar de a gente ter uma bateria que limita um pouco a gente, se você quer uma caixa com design bacana, com funcionalidades atuais, até 180 watts de potência, nesse caso na tomada, e até 130 watts na bateria, IP67 e um som em 3 vias, a Boombox 3 ela entrega muito. Realmente o ponto fraco dela é a bateria. E você consegue encontrar a Boombox hoje, eu não vou aqui fixar um preço, mas abaixo de R$ 2.000 com certeza. E vale muito a pena você pegar nesses casos, se você desconsiderar a Paribox. Tem diversos testes dela
aqui no canal, eu vou aconselhar vocês a, se você não comprou, se você tá pensando e tal, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, assista pelo menos o teste de bateria antes de você bater o martelo e eventualmente comprar um Boombox 3. Tá? Agora, se você tá com uma grana a mais, você quer realmente comprar um Boombox 4, cara, manda ver, você vai provavelmente pagar mais de R$ 2.500 nela. Para ambos os modelos, inclusive, tá? A gente tem camuflado, a gente tem na Boombox 4 cores um pouco extravagantes, já vi lilás, laranja, azul, a branca é muito bonita, tá? Mas você ganha um design um pouco mais atualizado e você tem essa vantagem de conseguir até mesmo trocar uma bateria que vai custar um braço, mas dá para você trocar e continuar ali a sua festa. A JBL deve ter alguma dificuldade de conseguir encontrar o meio termo entre entregar uma boa qualidade de som e uma bateria decente. E é por isso que a gente acaba nessa condição de você, para ter uma caixa que a bateria dura, você tem que trocar a bateria, né? Enfim, aí você paga 5 vezes a mais numa bateria que poderia estar custando bem mais barato que aquilo, só para você poder ter mais autonomia na sua caixa de som. É uma solução? Sim. A melhor? Eu acho que não. Mas em toda essa linha de entrada da JBL, esse é o guia completo que eu poderia deixar para vocês aqui agora. Será que eu esqueci algum modelo? Honestamente, assim, eu acho que não, a não ser aqueles modelos ali, né, que ou vão ser da linha Authentics, que vai ser outra parada, outra pegada. A gente tem uma linha nova também, que deve chegar aqui no canal em breve, tá, para você conectar instrumento, né, nesse caso aqui, guitarra, ela faz um reconhecimento de IA com a música que tá tocando para poder reduzir o instrumento. É um negócio que é bem interessante, tá, mas só vou acreditar nele de verdade quando eu conseguir testar por aqui. Mas dessa linha de entrada aqui, provavelmente é o que mais vende da JBL, a gente conseguiu, né, fazer um apanhado geral aqui dos modelos. Qual que você mais gostou? Esse guia aqui conseguiu te ajudar de verdade? Porque eu acho até bem parecido com o guia do ano passado que eu fiz. Nem sei se teve alguma novidade depois disso, tá? Estamos aqui todos esperando. Eu acho que teve mais novidades da linha Powerbox do que nessa linha de entrada. Mas enfim. Curtiu? Like por aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário dizendo qual é a sua favorita, qual você vai comprar. Se quiser falar mal da JBL também, fica à vontade. Se quiser custo-benefício, vai lá no outro vídeo que você tem muito a ganhar. Confia. Mas eu espero realmente que tenha te ajudado. Valeu, até o próximo vídeo. Um beijinho, cara. Cara, no seu coração. Que partiu com seu coração quentinho. Valeu, fui, até a próxima. Tchau!